Oi pessoas, sejam bem-vindos ao Quadrado. Recentemente, o Pentágono vem trazendo a público não só vídeos extraordinários sobre OVNIs, mas praticamente admitindo sua existência, estando o governo americano declarando que esses objetos já perseguiram inclusive aeronaves de suas forças armadas, trazendo luz ao que parece dando um fim à narrativa da desinformação presente desde o evento de Roswell, em julho de 1947. Nesse vídeo, vamos apresentar a dinâmica dos fatos do evento de Roswell, até recentemente, quando o governo americano nos surpreendeu divulgando novas informações sobre esse fenômeno. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, badale o sininho para receber notificações e vamos lá juntos ouvir narrativas de OVNIs. Drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Em uma noite de julho de 1947, em Roswell, Novo México, ocorreu uma grande tempestade, onde testemunhas disseram que no decorrer da mesma ouviram um estrondo entre os trovões, que lhes trouxe uma certa estranheza do que seria aquilo. Após os eventos da tempestade, William McBrazel, enquanto cavalgava pela sua propriedade, reparou que os animais evitavam uma determinada área de sua fazenda e despretensiosamente cavalgou para aquela localização. Ao chegar lá, percebeu uma série de destroços que não condiziam com os balões meteorológicos que estava acostumado a coletar e devolver às autoridades. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou a maior parte dos destroços em sua casa, até que no dia 6 de julho de 47, foi até a delegacia com um desses pedaços em mãos e contou para o xerife George Wilcox, que acreditava que havia encontrado restos de um disco voador. O xerife contatou o Major Jesse Marcel, do grupo de bombardeiros, que visitou a fazenda de McBrazel com um destacamento de soldados e recolheu os destroços, levando-os supostamente para a base de Fort Worth. A Força Aérea contatou a imprensa falando da boa nova, o que fez com que em 8 de julho de 1947 o artigo de primeira página do jornal de Sacramento Bee fosse "Exército revela disco voador encontrado em fazenda do Novo México". No dia seguinte, o exército norte-americano tratou de desmentir sua versão do disco voador, afirmando que, afinal, os destroços encontrados eram um balão meteorológico. Donald R. Smith e Thomas J. Carey perguntaram-se como foi possível que oficiais altamente treinados e experientes confundissem um instrumento meteorológico convencional com um objeto que eles concluíram ser um verdadeiro disco voador. Os materiais do balão, borracha, folha refletora, paus de madeira, fita adesiva e cordel, seriam facilmente identificados. O que se daria nos anos a seguir foi uma série de projetos altamente secretos do governo americano para a investigação do fenômeno OVNI. Dentre eles, temos que dar destaque para o projeto Livro Azul, em 1952, cujo teor acabou por se tornar recentemente uma série ficcional no History Channel, e o projeto Majestic 12, que se deu em 1947. Segundo as teorias, o Grupo dos 12 Majestosos foi criado em 47 e comandado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Esses membros seriam pessoas muito seletas do país, secretário de Defesa e do Exército, diretores do Serviço Secreto norte-americano, o general das Forças Aéreas e alguns dos cientistas mais renomados da época. Essa história veio a público em 1984, quando o produtor, autor e ufólogo James Shandera recebeu um pacote misterioso com inúmeros rolos de filme. Os negativos revelaram em 8 páginas de documento a existência do Majestic 12 e suas ações para recuperar e esconder naves extraterrestres e corpos de alienígenas. Supõe-se que se mostra uma grande coincidência de fato que o Comitê dos 12 Majestosos, que englobaria cientistas de alto nível, teria sido restabelecido a fim de estudar destroços daquilo que havia caído em Roswell, na fazenda de McBrazel.
Ainda há muita controvérsia sobre a existência do grupo Majestic 12. As histórias se confundem e as análises são inconclusivas. Alguns ufólogos defendem que esse grupo de fato nunca existiu e teria sido criado como uma cortina de fumaça. Outros defendem que não só existiu, mas foi responsável pela engenharia reversa daquilo que caiu em Roswell, permitindo acesso a tecnologias como microchips, supercondutores, por exemplo. Alguns dizem que até Einstein fez parte, de algum momento, do Majestic 12. Agora, o Projeto Oliva Azul sucedeu 2 estudos sistemáticos sobre os objetos voadores não identificados: Cygne, que se deu em 1947, e Grudge, que se deu em 1949. Sua veracidade é embasada por documentos que ficaram durante muitos anos arquivados pelas autoridades norte-americanas. Porém, após a insistência do historiador John Greenewald, o resultado dos estudos foi publicado, gerando curiosidades até hoje. Coincidentemente, também ele surge em 52, mesmo ano que se deu o famoso incidente de OVNI, em Washington, ocorrido em 12 de julho a 29 de julho de 52. O tal incidente tem início 19 de julho de 1952, às 23h40, quando um controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington avistou 7 objetos em seu radar, a 24 km sudoeste da cidade. Todavia, nenhuma aeronave conhecida estava na área e os objetos não estavam usando nenhuma rota estabelecida. Também foi observado que os objetos realizavam manobras completamente radicais, comparado com as naves comuns que eram conhecidas à época. Diante daquela situação, e considerando a ameaça aeronáutica de ter tais objetos aos céus, contataram a torre do controle do Aeroporto Nacional e os controladores de lá confirmaram que também estavam observando tais pontos não identificados no radar, além de já terem realizado um contato visual com uma luz estranha no céu. O bagulho ficou sério quando os objetos apareceram e se tornaram na direção da Casa Branca e para o Capitólio dos Estados Unidos. Às 3 da manhã, 2 jatos F-94 chegaram aos céus de Washington, mas todos os objetos já haviam desaparecido do radar. Quando os jatos retornaram à sua base por questão de combustível, os objetos voltaram ao radar, o que fez Harry Burns, o controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington, declarar: "Os OVNIs estão monitorando o tráfego de rádio e se comportando adequadamente." Os objetos retornariam e seriam vistos novamente às 20h15 do dia 26 de julho de 52 por um piloto e aeromoça de um voo da United Airlines. Eles relataram luzes estranhas acima do avião, e o radar da torre do Aeroporto Nacional e também da base da Força Aérea Andrews captaram esses objetos. Às 21h30, o evento já havia se ampliado e os radares já detectavam esses objetos em todos os setores. Alguns objetos eram mensurados a estarem se deslocando a uma velocidade de aproximadamente 11.000 km/h. Finalmente, às 23h30, 2 aviões F-94 Starfire da base aérea de Newcastle chegaram a Washington. O capitão John McHugh, o líder de voo, foi ordenado a ir para o objeto que estava no radar, mas não viu nada, apesar de tentativas repetidas de ver alguma coisa. No entanto, seu colega em outra aeronave, o tenente William Peterson, viu 4 luzes brancas e tentou persegui-las, mas o esforço se mostrou inútil, pois eram rápidas demais para ter a mínima chance de serem alcançadas por aquele tipo de aeronave. O governo dos Estados Unidos argumentou que, na verdade, os objetos seriam causados por uma inversão de temperatura ou fenômenos naturais, enquanto a maioria das testemunhas discordaram da explicação dada pelo governo. No que tange ao Projeto Oliva Azul, é sabido que o Major Fournet, coordenador do projeto do Tenente Holcomb, um especialista em radar da Marinha dos Estados Unidos, chegaram ao centro de radar do Aeroporto Nacional e acompanharam toda a ação de 27 de julho de 52, impedindo inclusive o acesso de repórteres. O Projeto Oliva Azul tinha 2 metas: determinar se os OVNIs eram uma ameaça para a segurança nacional daquele país e analisar cientificamente dados relacionados a OVNIs. Esse foi o último projeto público da Força Aérea Americana relacionado ao tema OVNI. Repare que no âmago de sua criação, dentro de sua missão, não seria determinar se existem discos voadores, e sim analisar o comportamento dos discos voadores. O que daqui já dá para entender que o governo já tinha conhecimento da veracidade de tais objetos nos céus. Ao fim do projeto, oficialmente foi revelado ao público que nenhum OVNI relatado, investigado e avaliado pela Força Aérea nunca foi indicação de ameaça à segurança nacional. Não houveram provas apresentadas ou descobertas pela Força Aérea de que os avistamentos classificados como não identificados representariam desenvolvimentos tecnológicos ou princípios além do alcance do conhecimento científico moderno, e não havia nenhuma evidência
indicando que os avistamentos classificados como não identificados eram veículos extraterrestres. O projeto, em seu decorrer, recolheu cerca de 12.618 relatos de OVNIs e se concluiu que a maioria deles eram erros de identificação. Todavia, admitiu-se que um pequeno percentual disso era inexplicável. O astrônomo Dr. J. Allen Hynek foi o consultor científico do projeto, assim como havia sido antes do Insigne e do Grudge. Ele trabalhou para o projeto até seu término e, inicialmente, criou a categorização que foi ampliada hoje e é conhecida como encontros imediatos. Ele era um nítido cético quando começou, mas disse que seus sentimentos mudaram para um ceticismo mais oscilante durante a pesquisa, depois de encontrar uma minoria de relatos de OVNIs que ele achava que eram de fato caráter inexplicável. Todos os projetos admitidos aqui citados, Cygnus, Grudge e Livro Azul, emitiram relatório no sentido de manter a narrativa de descredibilizar o fenômeno. O ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, declarou em 2008 que tem certeza acerca da existência de atividades alienígenas na Terra. Hellyer não é uma voz qualquer, é um ex-ministro estudioso da matéria. Já tinha acusado os Estados Unidos de encobrir provas da existência de vida extraterrestre para defender seus próprios interesses. Ele afirma que existem pelo menos 4 espécies alienígenas vivendo na Terra no momento, sendo que 2 delas trabalham em conjunto com os Estados Unidos. Ele se tornou o primeiro líder do primeiro escalão do mundo a fazer essa declaração de uma maneira clara e inequívoca. Ele apela à nossa humildade para reconhecer que possamos conviver com espécies mais avançadas para que a nossa própria espécie possa sobreviver. Contudo, o ápice entre o governo americano e OVNIs se deu em abril de 2020, quando imagens foram confirmadas pelo Pentágono como autênticas. Isso teria sido gravado a 160 quilômetros da costa oeste americana, no Oceano Pacífico. Nesse ano, ocorreu novos vazamentos e declarações do Pentágono, que trazem luz a tema e nos aproximam ao fato de que seria isto que ocorre hoje em nossos céus. O governo americano parece saber do que se trata. Hoje em dia, o volume de notícias sobre objetos voadores não identificados, partindo de órgãos oficiais, está se apresentando em uma proporção nunca vista antes. Parece até que estamos à beira de uma invasão alienígena. Bom, pessoas, essa foi nossa colocação quadrada sobre relação entre OVNIs e militares. Você curtiu? Se curtiu, por favor, dá seu like aqui embaixo. Se não curtiu, dê seu dislike. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E você, tem alguma história para nos contar que envolve OVNIs e militares? Acredita que de fato algo está sendo oculto de nós a esse respeito? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Vamos nessa e até a próxima. Valeu!